Fala galera, beleza? Bom, seguinte, resolvi fazer um vídeo diferente hoje, né? Eu gostaria de fazer um unboxing de livros que eu recebo, só que eu compro tantos livros, que eu nunca sei o que vem dentro. Então, até poderia fazer um unboxing é, surpresa, né? Onde eu vou ver o que eu comprei. Que eu compro livros quase que diariamente, eu sou bibliófilo, apaixonado por livros. Eu leio muitos dos livros que eu compro, muitos eu vou ler talvez daqui a alguns anos, né? Teve dois que eu li há uns meses atrás, ambos tratando, né, da temática da Alemanha em 1945, logo depois do dia V na Europa, né, o dia da vitória. Então, tratando de como é que foi a repatriação de tantos prisioneiros de guerra, judeus, eslavos, ciganos, né, crianças sem pais, enfim, reconstrução das cidades, todo o esquema policial, também toda, infelizmente, a sequência de atrocidades feitas pelos russos, também por alguns aliados, né, na Berlim, Berlim dos aliados, né, assim como na Alemanha dos aliados, conquistada pelos aliados, divididos aí entre França, Inglaterra e Estados Unidos, e um outro sobre a mesma temática, só que ao redor do mundo, né? Inclusive o nível de atrocidades que se seguiu nos países asiáticos após a libertação desses países do jugo japonês, do Império Japonês, as atrocidades cometidas pelos é, nativos, né? Muitos são tratados como nativos, né? Das ilhas ali do Pacífico, habitantes da Indonésia, enfim, Tailândia, vários países, né? Que eram colônias europeias e que depois da libertação do Japão, né, cometeram atrocidades não só como japoneses, também como os colonizadores anteriores e entre si. É uma coisa bizarra. Mas eu não queria falar desses livros. Na verdade, esses livros eu li, mas só para comentar que foram livros que eu comprei, não tenho nem ideia. Mas até pela quantidade de sujeira acumulada em cima deles, né, na parte que fica exposta e amarelada das páginas, são livros que eu devia ter há pelo menos uns 10 a 15 anos. Então, muitos livros talvez eu compre porque o tema me interessa, mas eu vou acabar lendo-os por alguma razão daqui a alguns anos. E talvez alguns eu não os leia, não tenha, infelizmente, não tenha tempo na minha vida, né, terrena para lê-los, né? Se eu parasse para ler todos os livros que eu tenho agora, e se eu lesse 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu não conseguiria ler tudo que eu tenho. Isso, inclusive, antes que alguém pergunte, mas você lê isso tudo? Com certeza eu não vou ler, mas a hora que eu quiser ler, ele está à mão, está disponível. Sem contar que é um prazer colecionar esses livros. Tem gente que coleciona carros, coleciona selos, coleciona guitarras. Pô, ninguém toca 10 guitarras ao mesmo tempo, né? Tem gente que coleciona obras de arte, vinhos. Tem gente que coleciona, sei lá, revista de mulher pelada. Eu colecionava quando eu era adolescente. Isso eu conto outro dia. E graças a essa coleção, eu fiz uma graninha na Marinha, né? Eu era traficante de pornografia na Marinha. Ai, meu Deus do céu. Mas esses pecados eu já estou perdoado. Mas vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia, essa pilha aqui, que está aqui nesse sofá, é pequena, né? Tem aquela outra ali. Para vocês terem uma ideia, essas duas pilhas aqui, eu já zerei elas de botar nas estantes, né? E me desfiz de muitos livros para liberar espaço. Livros, principalmente de história, de marxismo, comunismo, que eu tinha, né? Porque eu sempre gostei de história, apesar de não ser de esquerda, muito pelo contrário, sou conservador, de direita. Eu não me considero de direita. Eu acho horrível esses termos de direita e esquerda. Para mim, termos da Revolução Francesa, que é algo que já devia estar enterrado na história da humanidade há muito tempo. Mas, enfim, eu sou conservador, né, em tudo,
e conservadorismo, né, o pessoal normalmente vê como uma coisa obsoleta, reacionária. Não. Conservador é conservar as coisas que deram certo. Não jogar tudo que está dando certo, porque tem algumas coisas dando errado, e começar uma coisa do zero, progressista, nova, né, que ninguém sabe se vai dar certo ou errado. Por exemplo, como foi o marxismo e o socialismo no início do século XX. Deu errado. Por que continua insistindo? Deu tudo errado. Foi uma bosta, foi uma merda, né, para a história da humanidade, né, e principalmente desses povos que ficaram sob julgo de líderes comunistas, né, que pensavam no povo, e quem mais eles fuderam foi o povo, né? Mas, enfim, me desfiz dessas coleções, porque esse, com certeza, apesar de eu sempre ter, ainda guardo, né, o sonho de um dia, de repente, fazer um mestrado em história, alguma coisa assim, e talvez esses livros fossem úteis para consulta para algum tema, algum artigo, alguma coisa, um livro que eu possa vir a escrever, quem sabe. Eu precisava de espaço e não tive dó de passar eles adiante, para liberar espaço. Mas, mesmo assim, essas duas pilhas aqui eu já zerei, pelo menos nesse último um ano, umas, sei lá, umas 10 vezes. Essa estante que está aqui atrás, eu acho que eu já adquiri quase que uma estante igual a essa só no último ano. Por quê? Foram temas que eu me apaixonei depois que começou meu processo de conversão em março de 2022, ou seja, um pouco mais de um ano atrás. Então, eu comecei a absorver, e eu tenho lido, também assistido vídeos, né? Mas principalmente lido, uma média de 6 a 8 horas por dia sobre teologia, filosofia e, pasmem, uma das coisas que me ajudou muito a solidificar a fé, né, justamente pelo lado da razão, foi a leitura de ciências, né? Principalmente física quântica e também matemática, né? É impressionante como a física quântica me ajudou a consolidar a fé em um Deus todo-poderoso, criador do universo, né? Além da, por exemplo, da metafísica aristotélica, do causador de tudo, né, do objeto imóvel que fez tudo se mover, né, a maneira como os gregos clássicos, de certa maneira, sem entrar na linha teológica, né, interpretaram a existência de Deus, né, muito bonito, e é bastante utilizado isso na Suma Teológica pelo São Tomás de Aquino, né, no século de ouro aí da Baixa Idade Média, o século das luzes, né, do final do período medieval da nossa igreja. Mas, enfim, então assisto muitos vídeos também de pessoas é, é, que falam sobre teologia, e tem dois caras que eu venho assistindo há muito tempo, e recentemente ambos se juntaram num bate-papo que juntaram dois temas que eu amo de paixão, né? A teologia, minha paixão recente, né? A história da igreja, né? E juntaram, na verdade, eles falaram um pouco disso, mas os dois falam muito de teologia e história da igreja, mas fizeram uma live sobre Segunda Guerra Mundial. E aí eu descobri que esse cara que eu curto muito escreveu um livro sobre Segunda Guerra Mundial. E aí eu comprei o livro dele, descobri que ele tinha outros livros publicados, ele tem 4 livros publicados, eu comprei os 4, mas chegaram 3 hoje, acabaram de me entregar aqui, o pessoal da Amazon, e esse cara se chama Marcelo Andrade, perdão, esse cara, ele é mais novo do que eu, mas tem 51 anos, desculpa a intimidade, Marcelo, mas puta, eu gosto de você pra cacete, cara. Sou teu fã, teus react, então, dos comunistas. Se eu tô de mau humor, basta assistir um desses para rir junto contigo das baboseiras que esses caras falam. Então chegaram agora, mas chegaram outros. Aproveitei que eu tinha uma lista pendente, né? Na lista de livros que eu estava esperando acumular para poder comprar, parcelar sem juros, né? Pô, deixar o dinheiro rendendo aí na 3,75 é maravilhoso. Então, eu comprei vários outros que eu vou mostrar aqui para vocês, né? O que chegou agora.
mas especialmente eu quero mostrar os livros que eu comprei do Marcelo, tá? Tá aqui. Não vou fazer um unboxing, vou fazer um unsucking. Inventei agora esse termo, tá? E esse eu vou começar a ler já hoje. E foi o tema da live, né? Onde ele aborda que, diferentemente de outras guerras mundiais, né? Outras, porque não foi só a Primeira Guerra Mundial, né? Isso não foi ele que falou, eu que interpreto assim: a Guerra da Crimeia não deixou de ser uma pequena guerra mundial localizada ali na Crimeia, né, em 1856. As guerras napoleônicas, tem alguns historiadores que consideram as guerras de coalizões contra a França de Napoleão, consideram 6 coalizões como 6 guerras mundiais. Afinal de contas, praticamente o mundo, né, sem desmerecer a história asiática, mas para a gente do Ocidente, principalmente, uma guerra que conflagra praticamente a Europa inteira, né, não deixa de ser uma guerra mundial. As guerras religiosas, né, de 1618 a 1648, também poderíamos chamar de pequenas guerras mundiais, fruto aí, e nenhum protestante fala, mas fruto da heresia de Lutero e Calvino, né, no século XVI, né, nos anos 1500, 1517 em diante, heresia. Um dia eu quero falar sobre isso, mas vou falar pelo aspecto não teológico, que é o que todo mundo, protestantes e católicos, abordam. Vou falar pelo aspecto histórico, não é nem pelo aspecto histórico de história da igreja, por exemplo. Não, vou falar pelo que eu manjo, pelo que é a minha praia há 43 anos, que é história militar. Vou falar pela ótica da geopolítica, da história militar, que foram as guerras religiosas os 30 anos de guerra, né? De 1618, no século XVII, a 1648, e foi aí o resultante aí dessas heresias protestantes, tá? Então, e essa Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que, diferentemente das outras, a primeira também, mas muito mais a, a segunda, especialmente a segunda, uma guerra onde morreram muito mais civis, né, do que militares, né? Os bombardeios todos na Europa, no Japão, né? Os massacres de povos inteiros, desde os judeus para os alemães, como também chineses considerados raças inferiores pelos japoneses, né? Massacre lá famoso de Nanquim, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial receber esse nome, na época que já existia a guerra lá de conquista do Império Japonês nos anos 30, tá? Quem não lembra da Guerra Civil Espanhola, né? O bombardeio de Guernica, magnificamente retratado, pintado pelo Pablo Picasso, né? Então, foi uma guerra contra os povos. Então, a live foi maravilhosa assistir, inclusive quando, com 1 minuto e 18 segundos de live, quando o entrevistador, né, já vou revelar quem é, mostrou esse livro, eu parei a live para comprar na hora. Não sabia que o Marcelo tinha publicado esse livro, nem os outros, tá? Os outros são esses aqui, ó. A Metafísica da Gastronomia, tá? São Tomás de Aquino, a mesa, tá? Ó, vou ler aqui a contracapa. Caro leitor, tem em mãos um livro surpreendente. Aborda o assunto da alimentação e da boa mesa de uma maneira completamente inovadora. Não há no mercado editorial livro algum que lhe faça parelha, pela forma como aqui foi demonstrado o assunto. Um trabalho que une de forma singular aspectos que, no primeiro momento, não teriam tanta conexão com o objeto proposto. Como tirar do vinho uma ilação com a meditação, realidades de profundo simbolismo espiritual? De que modo o pão, o azeite e o álcool falam de Deus e da história da salvação? Estas respostas foram magistralmente tiradas da leitura de Santo Tomás de Aquino, que na Suma Teológica compara o vinho à justiça, à sabedoria e à caridade. De maneira desassombrada, o autor penetra no mistério simbólico
da alimentação sem graves esforços e sem achaques de um eruditismo vazio. Sua linguagem é direta e sem arrodeios. Marcelo provou que não se pode ver a alimentação unicamente sob o prisma material de preencher o estômago vazio. Para ele, bebida e comida podem ser arte e arte propriamente dita. Sensacional, né? A metafísica da gastronomia. Então, esse é o segundo livro dele. E o terceiro, né? Esse aqui já está com plástico já da Amazon meio rasgado. É 1822, A Separação do Brasil. Tá? Então, estou ansioso para ler esses 3 livros. Esses não vão ficar na estante esperando serem lidos daqui a 10 anos. Tá? E o Marcelo tem 2 canais no YouTube, um deles com o nome até acho que essa editora é dele, Floss, acho que não sei, perdão aí se eu estou falando da maneira errada a pronúncia, Floss Carmelli, e o outro que deixa eu ver aqui, esqueci, acho que não é o nome dele, acho que é o nome dele, que é Marcelo Andrade, mas tem um subtítulo, né, onde ele fala sobre vinho e história, tá? E quem o convidou para esse bate-papo é outro cara que eu adoro, está fazendo, agora lançou um curso de como defender a Igreja Católica, né, dos ataques protestantes, tá? E ele tem, inclusive eu assisti a live há pouco tempo, era a 95ª live dele sobre a história da Igreja, onde ele está destrinchando aí a história, eu baseado aí na enciclopédia, na coleção de 10 volumes do Daniel Hopes, conta a história da Igreja, tá? E aí, para minha surpresa, ele também tem um livro lançado, e um livro, olha, eu não abri, que chegou hoje, ó, um livro de peso, literalmente, tá? Sobre uma das heresias, né, uma das heresias mais conhecidas na Igreja Antiga, né, a crise ariana, né, sobre a heresia dos arianos e a participação de Santo Atanásio, né, na defesa da Igreja Católica nesta crise ariana. Tá? O arcebispo Santo Atanásio de Alexandria, grande herói dessa história. Tá? Então, o nome dele, Lucas Lancaster. Inclusive, tem um canal também maravilhoso no YouTube que quase que diariamente eu estou assistindo algum conteúdo dele. Tá? Um material de bastante profundidade sobre a história da igreja. Inclusive, eu queria deixar o convite aí para ambos, para um bate-papo comigo no meu canal, ambos juntos ou ambos separados, em momentos distintos eu conversaria com cada um, mas, na verdade, eu acho que o conteúdo de ambos justifica lives com ambos muitas e muitas e muitas vezes. Temos muita coisa para bater papo, eu tenho muito para aprender com esses 2 monstros, tá? E, obviamente, eu vou querer compartilhar isso com vocês. Bom, e aí, como eu falei, eu tinha uma lista, né, que estava lá na espera para eu arrematar e parcelar em 10 vezes sem juros na Amazon. E aí eu vou comentar com vocês rapidamente quais são. Começando aqui com esse pequeno livrinho, o Rosário Meditado, né? Vocês sabem que eu rezo o terço diariamente e algumas vezes o Rosário. Teve uma época aí que foram quase 5 meses rezando o Rosário diariamente. Eu acabei perdendo um pouco esse hábito espetacular, mas estou retomando esse hábito do Rosário diário, tá? Que são 3 terços. E realmente, às vezes, é muito difícil você se concentrar, né? Estamos falando aí de 150 Aves Marias, né? E 15 Pai Nossos, né? Além das 3 Aves Marias e do primeiro Pai Nosso e o credo do início do Rosário e o Salve Rainha ao final. Mas muitas vezes é difícil manter a concentração, né? E eu tenho alguns outros rosários meditados, inclusive um ilustrado com pinturas sacras da época do Renascimento, etc., que ajuda muito
a cada Ave Maria você meditar, né? Não só meditar aleatoriamente, mas você, a cada mistério, né? Desde os mistérios gloriosos, os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos, né? Cada um dos 5 mistérios desses 3 grupos de mistérios, cada Ave Maria tem um trecho, né? Uma pintura refletindo aquele mistério. Por exemplo, nos dolorosos, tem a prisão de Jesus no Jardim das Oliveiras, então tem todas 10, né, meditações para você desenvolver em torno de cada Ave Maria. Depois tem ele sendo flagelado na coluna, né, lá no Forte Antônia, né, onde era o quartel dos romanos dentro lá de Jerusalém, Fortaleza Antônia. Depois a coroação com espinhos, depois a caminhada em direção ao Gólgota, né? E finalmente a crucificação e morte do Nosso Senhor, né? Então, você tem, né, para cada Ave Maria, uma meditação ligada àquele mistério especificamente. Ajuda muito. Quando você vê, você rezou o rosário inteiro, de uma maneira profunda, meditação com conexão com Deus, e sem ser algo que provoque monotonia ou coisa parecida, muito pelo contrário. Provoca uma graça, né, na sua vida, essa meditação, essa reflexão. Tá? Então, esse aqui é o terceiro ou quarto livro que eu compro nessa objetivo de fortalecer a minha meditação. Bom, esse livro foi um livro que me foi sugerido, tá? Eu não conheço o autor, mas título por si só, eu nesse processo de conversão me chamou muita atenção. Quero ver a Deus. Foi Maria Eugênio do Menino Jesus, tá? Obras completas de São João da Cruz, vem pela editora Vozes. Esse aqui é considerado um dos maiores mediavelistas da literatura, tá, de historiográfica, e Jacques Le Goff. E uma coisa que eu já tinha assistido em vídeos, etc., e agora eu quero entrar mais profundamente, né, sobre o nascimento do purgatório, né, da onde veio essa, esse conceito de purgatório. Até porque existem santos, existe um santo e uma santa, se eu não me engano, uma santa com certeza, que é a Santa. Ai, Santa alguma coisa romana, esqueci o primeiro nome, que teria ido, né? Isso virou até, foi atestado depois pela igreja, teria visitado o inferno e o purgatório, né? Trazido uma descrição do que seria. Mas o purgatório foi entre aspas, eu não sei como usar para não parecer eu mesmo sendo herético, mas foi uma criação, uma visão, não sei, eu preciso estudar para entender mais. É algo que surgiu aí na Idade Média, tá? Não é algo que a gente tem isso que eu saiba, espero não estar incorrendo em erro, nas escrituras, tá? E aí, mais uma vez, os protestantes vão dizer que só vale o que está escrito, que o magistério da igreja, né, as revelações místicas de santos e santas da igreja não têm valor nenhum. Contestável, né? Se fosse assim, a gente não deveria ler o Velho Testamento, né? Ali nós temos profetas, podemos chamar de santos, enfim. Vou entrar nesse mérito, até porque eu não tenho ainda conhecimento profundo, né? E nem tenho a Bíblia decorada na cabeça, como eu vejo aí em vídeos para ficar refutando protestantes, tá? Mas eu gosto de muitos deles, tá? Muitos deles têm conhecimento extremamente profundo e alguns, às vezes, até me botam para pensar e questionar algumas coisas, tá? Até, às vezes, eu fico pensando até em suspender ali a
parar de acompanhar alguns, que é quando, às vezes, a teologia protestante com a católica bate de frente. Às vezes eu fico até com raiva de alguns deles, que eu gosto muito, por conta até da maneira, às vezes, como eles, não digo que atacam, na verdade, eu vejo que muitas vezes eles são atacados por católicos, e aí, na réplica, eles acabam atacando de volta. É chato isso, né? Eu entendo que foi uma baita de uma heresia, mas hoje, né, pensando nos dias de hoje, né, eles mesmos falam, eles são filhos de protestantes, que são filhos de protestantes, são filhos, ou seja, vem lá de 500 anos atrás. Então, questionar a fé deles que foi passada de geração em geração, eu acho uma coisa errada. Mas o início de tudo isso, sim, eu acho que lá atrás foi o protestantismo, para mim, foi uma das piores heresias, né? A igreja nunca se recusou a reconhecer a corrupção de papas e de padres, né? Até porque a igreja, né, em grego, né, comunidade, é feita de pessoas que pecam, são seres humanos, tá? Então, a reforma tem que vir de dentro, não sair, joga fora e joga todo mundo junto fora e vamos começar algo do zero. Nunca concordei com essa abordagem. Mas vamos lá. Daniel Hopes, né? Tem essa coleção maravilhosa de 10 volumes de história da igreja. Tá ali, ó, aqui, ó, em cima da patrística, tá? Essa cinza aqui, tá 10 volumes, espetacular. Já li o primeiro volume. Então, ele também tem outros livros fora dessa coleção maravilhosa. Eu comprei, já comprei alguns outros que estão aqui na minha estante, mas chegaram dois dele agora, né? São Paulo, o Conquistador de Cristo, tá? E o outro, Jesus em seu tempo, tá? Então, é um livro de história, mas passada nos tempos de Jesus, tá? Diferentemente daquela coleção que é a história da igreja, ou seja, de pós-Jesus até os dias de hoje. As origens do mal, uma história do pecado original. Tá? Vocês veem aqui, retratado nessa pintura, Adão e Eva, né, pegando do fruto do conhecimento, né, oferecido aqui pela serpente, que é meio mulher, meio serpente, né, aqui no desenho. Bem legal essa abstração aqui, ó. Olha a coxa da mulher virando aqui a serpente, né, enrolada na árvore. Bem bacana. Né? Do mesmo autor, A História do Ateísmo, bem interessante. Eu li um livro no Carnaval. Opa. Eu li um livro no Carnaval escrito por um ateu, um livro até daquele questionador, né? Eu até perguntei para o meu padre Jonas, meu amigo, meu mestre, se eu deveria parar de ler esses livros, porque eles levam a gente a questionar uma série de coisas, e ele falou que não, é importante questionar. É fé e razão e sempre a busca pela verdade. Não é pecado buscar a verdade, apesar de termos que ter a humildade de reconhecer que nós nunca saberemos a verdade. Nunca, jamais. Tá? Nem mesmo se quando estivermos com o nosso Senhor nos céus, se Deus quiser, tivermos essa bênção, essa graça de irmos para o céu, vivermos junto à presença dele, nem lá vamos ter condições de conhecer a verdade total, infinita de Deus, né? Quanto mais aqui nesse nosso mundinho, tá? Então é importante sempre questionar, e foram os 7 tipos de ateísmo, né, que envolve vários períodos da filosofia, etc. Inclusive um dos tipos é o ateísmo religioso, né, onde o cara prega o ateísmo, né, de uma maneira religiosa praticamente, né? Não basta ele ser ateu, ele quer convencer todo mundo que Deus não existe, né? Muito interessante esse livro.
E aqui conta, então, a história do ateísmo, né? Uma obra monumental também, deve ser muito interessante. Tá? Eu adoro história, e a história da teologia, da filosofia, da ciência, né? A história da física, da matemática, eu tenho estudado muito também. Do domínio, 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 que fez domínio, um jogo de palavras, domínio com formato de cruz. O cristianismo e a criação da mentalidade ocidental. Eu tenho vários livros muito legais aqui sobre como o cristianismo formou, né, a civilização ocidental. Tá? Olha que interessante o texto, contracapa. Como um culto inspirado pela execução de um criminoso obscuro em um império há muito desaparecido pôde exercer uma influência tão transformadora e duradoura no mundo. Criminoso obscuro foi pesado. Tentar responder a essa pergunta, como faço nesse livro, não é escrever a história do cristianismo. Em vez de fornecer um resumo panorâmico de sua evolução, tentei analisar as correntes de influência cristã que se disseminaram mais amplamente e se mostraram mais duradouras. Minha ambição já é grande o bastante, explorar como nós, no Ocidente, nos transformamos naquilo que somos e passamos a pensar como pensamos. Ficou até minha dúvida pela contracapa se ele é um ateu falando de cristianismo, tá? Eu não lembro, como eu falei, tinha muitos livros na minha lista de espera, normalmente eu leio sobre o autor, etc., mas esse autor aqui, eu acho que ele não me é estranho o nome, eu acho que eu tenho, já li algum livro dele, mas, enfim, só lendo agora para saber a maneira como ele aborda o cristianismo, né? Essa primeira frase foi meio impactante para mim. Mas eu não me recuso a ler livros de ateus, livros contrários ao cristianismo, livros contrários à Igreja Católica, escritos por protestantes. Eu estou sempre questionando, sempre. Eu adoro fazer isso. Acho que isso que me fez ser o trader que eu sou hoje, questionar. Minha série de indicadores da análise técnica, eu uso aqueles indicadores clássicos porque eu questiono como é que eles funcionam. Sempre que alguém quer me oferecer um indicador, quer que eu promova um indicador criado por alguém, né? E eu pergunto como é que ele funciona. Ah, não, é segredo. Eu falo, então esquece, eu não quero, eu não vou usar. Não, mas é só você fazer backtest, você vai ver quando faz isso, faz aquilo, da compra, não interessa. Eu não sei como é que funciona matematicamente, não me interessa. Preciosismo, não sei. Curiosidade em excesso, não sei. Eu não uso nada que eu não possa dominar de cabo a rabo. E, finalmente, obras completas de Teresa de Jesus. Tá bom? Isso foi que chegou agora. Eu fui malhar com meu filho depois de 5 anos sem malhar. Fui malhar com meu filhote, que chegou um touro, né, dos Estados Unidos, e fui com o caçulinha, que também se empolgou e, apesar de ser novo ainda, então, meu filho fez um estágio como personal trainer lá nos Estados Unidos e já malha pra cacete aí há muitos anos. E aí arrastou a gente para academia e, se Deus quiser, vamos continuar os três malhando juntos por muitos e muitos meses. Espero perder essa pança horrorosa e recuperar aquele corpo, né, apolíneo que eu tinha. Também é um mistério para mim, Alex. Também é um mistério para mim, Alex. E eu esqueci de puxar o microfone. Espero que vocês tenham ouvido tudo. É isso aí, galera. Fico por aqui. Espero não ter que gravar tudo isso do zero. E renovo o convite aí para o Lucas Lancaster e para o Marcelo Andrade para um bate-papo comigo aqui. Tá bom? Espero também poder contribuir alguma coisa com eles, assim como eles vêm contribuindo bastante aí no meu desenvolvimento teológico, histórico e, por que não, até em termos de caminho, né, na fé e na conversão. Tá bom? Fiquem todos vocês com Deus, especialmente Lucas e Marcelo.